Fala, galerinha do YouTube! Nessa aula a gente vai falar de um resultado bem importante de progressão geométrica, que é a fórmula do termo geral. A gente fez a fórmula do termo geral lá em progressão aritmética. Tem um para PA e tem outro para PG. Não vai confundir, porque eu sei que você tem essa capacidade de não se confundir. Então, olha só como que isso aqui funciona. A gente tem, numa progressão geométrica, um resultado que a gente vai explorar aqui, que é a construção de um termo em relação ao anterior. Eu discuti na aula anterior que, para a gente obter o segundo termo, por exemplo, eu pego o primeiro termo e multiplico pela razão. É assim que a gente constrói cada um desses termos, né? Agora, veja só que a gente pode escrever cada um desses termos, o A2, o A3, o A4, assim por diante, todos em função do primeiro, porque olha só, como que é o A3? O A3 não é o A2, que é o anterior, multiplicado pela razão? Agora o A2 não é A1 vezes razão, agora vezes razão novamente? Isso vai te dar A1 vezes razão ao quadrado. E eu tenho certeza que você já viu esse raciocínio que a gente está montando lá na aula de progressão aritmética. Vamos fazer mais um? Como que seria o A4? A3 vezes Q. O A3, olha só quanto que ele é. A1 vezes Q quadrado. E aí a gente chega em A1 vezes Q ao cubo. Vou fazer mais alguns, dá uma olhadinha como vai ficar. Olha só, eu construí alguns para você perceber a relação. Olha o A5. A5 é A1 vezes Q a quarta. Olha o A8. A8 é A1 vezes Q a sétima. O A20, A1 vezes Q a 19. A100, A1 vezes Q a 99. Já dá para perceber como que a gente constrói um termo qualquer. E essa expressão de AN gera para mim o termo qualquer. AN é o termo primeiro vezes quantas razões? No termo 20, 19. No termo 100, 99. No termo N, N menos 1. Pega o valor do termo e tira um elemento. Essa expressão que está aqui, que é a chamada fórmula do termo geral da progressão, que é o assunto da aula de hoje. Vamos fazer mais um exemplo agora para a gente perceber uma característica bem importante. Numa progressão geométrica, você não precisa encontrar todos os termos para encontrar um termo que está numa posição lá na frente. Basta você utilizar a fórmula do termo geral para você encontrar diretamente o termo que você precisa. Vamos fazer isso para mais um exemplo que a gente vai colocar aqui. Então, vamos lá. Nesse exemplo que eu separei aqui, a gente tem uma progressão geométrica, 5, 10, 20, e é para a gente determinar o sexto termo e depois determinar n, ou seja, a posição do termo que tem resultado 1280. É bem simples, tenta não se perder. Olha só, para a gente determinar o sexto termo, você tem que se preocupar quantas razões você escreve o sexto termo em função do primeiro. A gente já viu que a gente vai utilizar a quantidade de razões um a menos que o termo que a gente quer quando sai do primeiro termo. Então fica A1 vezes Q a quinta. Qual que é a razão antes da gente progredir nesse problema? A razão, ela é sempre construída dividindo 1 pelo seu anterior. Dividindo 1 pelo seu anterior, ele tem que valer para todos. Aqui a gente já consegue perceber que a razão é 2. De forma que a gente vai ter o sexto termo como o primeiro, que é 5, vezes 2 elevado à quinta. E aí você vai precisar fazer essa conta, 2 elevado à quinta. Essas potências de 2, a gente inclusive costuma decorar como se fosse uma tabuada. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, etc, etc, etc. É assim que a gente vai lembrando. Mas se você não lembrar, faz na mão. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2 de novo. Então, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. E 32 vezes 5 costuma dar 160. Hoje estou até rapidinho fazer conta, olha só que legal. Aí deu 160, está aqui. Esse é o sexto termo da progressão geométrica. Agora a gente tem que encontrar também qual que é a posição n, qual que é a posição desse termo que dá 1280. E você vai de novo usar a fórmula do termo geral. Percebe que o AN é dado por A1 vezes Q, que é a razão, elevado a n menos 1. Nesse caso, a n é 1280.
E o primeiro termo, ele é 5. Vezes a razão elevado a n menos 1. Vamos ver se a gente consegue resolver essa conta? Vou escrever ela aqui o desenvolvimento dela. A gente chegou numa equação que envolve exponencial. Para a gente resolver isso, é importante você escrever o 256 na potência de 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Isso é equivalente a 2 elevado a 8. Igualdade de potência, de mesma base, igual a seus expoentes. De forma que a gente encontra qual que é a posição desse termo. 9. Então vamos fazer mais um exercício, olha só. Nesse exemplo que a gente separou aqui, eu tenho uma progressão geométrica que eu sei que a soma do terceiro termo com o quinto ele dá 5, e a soma do quarto termo com o sexto ele dá 10, e está pedindo para a gente encontrar qual que é a razão dessa progressão geométrica. Eu vou escrever todas essas equações em função do primeiro termo, para a gente ver o que acontece. Veja que o terceiro termo ele é dado como primeiro vezes a razão ao quadrado, o quinto primeiro vezes a razão à quarta, e assim por diante a gente escreve todos esses termos. Agora a gente vai resolver essa equação, e a estratégia que eu vou colocar é colocar em evidência alguns termos. Vamos fazer isso? Vou colocar o A1 em evidência, e vou colocar pelo menos duas razões em evidência nesse termo. Olha só como vai ficar. Olha que estratégia legal para resolver o problema, porque agora, nesse problema que a gente tem, eu posso dividir essas duas equações para a gente ver o que acontece. Olha só o que vai acontecer. Eu vou dividir as duas escrevendo assim, ó. A1 vezes Q ao cubo vezes 1 mais Q quadrado divididos por A1 vezes Q quadrado vezes 1 mais Q quadrado. E olha que quando isso acontece, eu consigo eliminar vários termos. A1 com A1, 1 mais Q quadrado com 1 mais Q quadrado e 2Q quadrado, né? Dois termos de Q quadrado, ficando somente Q. De forma equivalente, quando eu divido as duas equações, eu tenho 10 divididos por 5. Então, 2 é a razão procurada. Bem interessante como a gente resolveu esse problema, porque você poderia resolvê-la encontrando A1 e encontrando os outros parâmetros, o que daria um trabalho bem grande. Aê! Agora a gente conseguiu fazer mais um problema de progressão. Isso é muito legal. Cola com a gente que vai ter mais um pouquinho de material. Só fala com a gente um pouquinho, fala assim, oi, professor, foi tão legal. Ou foi, nossa, que aula horrível. Fala comigo, vai, fala que eu quero saber muito o que você está achando. E um abraço, até o próximo vídeo. Que tá aí embaixo, eu acho. Será que tá aí embaixo? Tá embaixo? Tá embaixo? Não tá embaixo? Não? Ah, tá. Então tá. Tchau.